Pois bem, boa tarde a todos. Vamos dar sequência agora na live de hoje na legislação federal. O tema que a gente traz aqui para apresentar aos senhores está ligado diretamente à questão da decisão do Supremo Tribunal Federal que se manifestou quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. Como todos bem sabem, então, no último dia 13 de maio, o plenário do STF decidiu, já em caráter definitivo, que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições é o ICMS destacado, certo? Em nota fiscal, e não o ICMS pago como pretendia a União Federal. Em face dessa decisão, então, que reconheceu que o ICMS a ser excluído é o ICMS destacado, nós temos recebido muitas consultas, os contribuintes têm feito muitas consultas sobre a questão relacionada à tomada de crédito das contribuições do PIS e da COFINS nas aquisições de mercadorias e insumos destinado à produção ou à revenda de bens. Porque se por um lado o ICMS, os contribuintes podem excluir o ICMS destacado, como fica a questão de quem está adquirindo essas mercadorias? Então essa é uma dúvida que muitos contribuintes têm levantado. E realmente os contribuintes que estão inseridos na não cumulatividade, essa questão ela é bem pertinente, né? Como fica quem está na não cumulatividade e que está adquirindo mercadorias de contribuintes que estão excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, eles pagam PIS e COFINS sobre o valor de uma base menor, porque estão excluindo o ICMS. E também aqueles contribuintes que muitas vezes também não ingressaram na justiça, mas também estão na mesma situação. Os contribuintes que não ingressaram na justiça, eles adquirem mercadoria de fornecedores que estão excluindo o ICMS da base de cálculo e fornecedores que não estão excluindo. Então fica essa dúvida, qual o posicionamento dos contribuintes com relação à aquisição das mercadorias e à tomada de crédito das contribuições. Então, se a gente for analisar de uma forma mais lógica, nós poderíamos concluir que, no caso, o ICMS destacado na nota fiscal de compra, se ele não tiver integrado à base de cálculo, ele deveria, então, ser desconsiderado para fins do crédito. Mas não é bem assim, né? Se nós analisarmos a legislação, a questão da tomada de crédito ela não se aplica desta forma. Tanto para os contribuintes que ingressaram na justiça, quanto aqueles que não ingressaram, aqueles que têm decisões ou que não têm. A legislação do PIS e da COFINS, ela difere do que ocorre com a legislação do ICMS e do IPI. No caso, na legislação do ICMS e do IPI, a legislação é bem clara de que o ICMS a ser creditado, o IPI, é o que foi destacado na etapa anterior, que foi pago. No caso das contribuições do PIS e da COFINS, a legislação não é bem assim. Se nós pegarmos lá o artigo 3º das leis 10.637 de 2002, que trata do PIS, e da 10.833 de 2003, que trata da COFINS, nós vamos ver que o legislador ele não condicionou o crédito ao valor pago na etapa anterior. Então, o artigo 3º ele diz que do valor apurado na forma do artigo 2º, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e os produtos que são monofásicos e outros, né? Bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou na fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Então, o legislador ele disse que a tomada do crédito, então, do valor apurado, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação aos bens adquiridos para revenda e os bens e serviços
utilizados como insumo na prestação de serviço ou na fabricação de produtos destinados à venda. Então, veja que o legislador ele fala em tomar créditos sobre os valores calculados, ele não diz pagos na etapa anterior. E o que acontece? No parágrafo 1º do artigo 3º, da 10.637 e da 10.833, ele diz: observado o disposto no parágrafo 5º desse artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do artigo 2º desta lei sobre o valor dos itens mencionados nos itens 1 e 2 do caput, ou seja, sobre o valor das aquisições de mercadorias para revenda e dos insumos aplicados na prestação de serviço e na fabricação de outros bens. Então, ele diz que o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota. Por óbvio que, então, se o legislador fixou que o crédito do PIS e da COFINS será calculado sobre o valor das mercadorias adquiridas ou dos insumos adquiridos, ele não está condicionando a que seja um valor exato ao que foi pago na etapa anterior, certo? Além disso, no parágrafo 2º, ele diz que não dará direito a crédito o valor da mão de obra paga à pessoa física, por óbvio, e da aquisição de bens que não sujeitos ao pagamento da contribuição. Ele diz da aquisição de bens e serviços não sujeitos. No caso, as mercadorias que estão sujeitas a PIS e da COFINS, ou os insumos sujeitos a PIS e COFINS, eles estão sujeitos. É lógico que a alíquota é diferente. E o que acontece? Por fim, o legislador determina que o que pode a alíquota ser aplicada é a alíquota básica de 1,65 para o PIS e 7,6 para a COFINS. Então, a legislação, em momento algum, condiciona para que o valor do crédito PIS da COFINS na aquisição de mercadorias e insumos tenha que ser igual ao que foi pago na etapa anterior. Se nós formos analisar aí, nós temos uma diferenciação, inclusive. Se nós formos, por exemplo, as empresas que são tributadas pelo lucro presumido, essas empresas, elas pagam PIS e COFINS com a alíquota de 3% da COFINS e 0,65% do PIS. No entanto, as empresas que estão na não cumulatividade, como regra geral, o crédito que elas vão adjudicar para fins da não cumulatividade é diferente, é 1,65 para o PIS e 7,6 para a COFINS. No que pese o fornecedor ou prestador de serviço tenha pago uma alíquota menor. Então, por aí a gente já vê que o legislador, em momento algum, condicionou que a tomada do crédito tenha que ser igual ao valor do débito que foi pago na etapa anterior. Além disso, nós temos também outra diferenciação que trata da legislação, onde diz que no caso das mercadorias para revenda, o IPI, inclusive o IPI integra a base de cálculo para tomada de crédito PIS da COFINS, desde que o IPI não tenha sido creditado pelo adquirente das mercadorias. Então, mais uma demonstração de que a base de cálculo a ser considerada, ela não está diretamente relacionada com a base de cálculo que seria o de débito na etapa anterior. O que significa? Que, como não foi alterada a legislação do PIS e da COFINS sobre a tomada de crédito das contribuições por PIS e da COFINS por parte dos contribuintes, então essa legislação permanece a mesma. No que pese o contribuinte poder excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS o ICMS pago, destacado em nota fiscal, em decorrência da decisão judicial, e também independentemente de seus fornecedores estarem ou não excluindo da base de cálculo do PIS e da COFINS o ICMS destacado. Então, o nosso posicionamento até o momento é que
para fins de crédito das contribuições do PIS e da COFINS, se mantém a mesma sistemática que vinha sendo adotada até então, porque a legislação não foi alterada nesse sentido, e a decisão do STF, ela também não alterou a sistemática de tomada de crédito. Então, a própria Instrução Normativa 1911, que é de 2019 agora, que revogou a antiga Instrução 404 de 2004, ela é taxativa, lá no artigo 166, e ela diz que os créditos que trata essa seção serão determinados mediante aplicação sobre a sua base de cálculo dos percentuais de 1,65 para PIS e COFINS, para PIS, 7,6% para COFINS. Então, para fins, o artigo 167, ele diz que para efeito do cálculo dos créditos decorrentes da aquisição de insumos, bens para revenda ou bens destinados ao ativo imobilizado, a base de cálculo será, integrará a base de cálculo o seguro e o frete pagos na aquisição, quando suportados pelo comprador, e o IPI incidente na aquisição, quando não recuperável. Então, nada foi alterado em relação à tomada de crédito das contribuições do PIS e da COFINS. Então, as empresas que estão na não cumulatividade e que tenham ou não decisão judicial autorizando a exclusão do ICMS destacado da nota fiscal da base de cálculo do PIS e da COFINS, com relação aos créditos não altera nada. Continua fazendo o cálculo da mesma sistemática anterior, porque a legislação não sofreu nenhuma alteração. É lógico que nós não estamos aí livres da Receita Federal fazer qualquer posicionamento diferente e pretender autuar os contribuintes para excluir da base de cálculo o ICMS destacado na etapa anterior, notadamente naqueles casos em que o fornecedor tenha assim praticado por força de decisão judicial. Mas nós entendemos que não vai surtir efeito para a Receita, porque a legislação ela permanece a mesma e a decisão do STF não tratou sobre a base de cálculo dos créditos das contribuições do PIS e da COFINS. Esse é o nosso posicionamento até o momento. Qualquer coisa em contrário, a gente fará alguma apresentação nas próximas lives. Deixamos em aberto aí para consultas. Por hoje, o tema que a gente gostaria de trazer seria só esse. E agradecemos a todos pela participação.